Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui mais um dia. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o que é a gestão da qualidade para os produtos biológicos. A CropLife Brasil, em parceria com a Fundepag, Lerges Consultoria e Instituto Biológicos, construiu um guia para a elaboração de um manual da qualidade que está disponível para todo o setor utilizar, que tem o objetivo de dar o passo a passo de como fazer essa gestão da qualidade, considerando toda a cadeia, desde o recebimento até o final, quando as empresas recebem reclamações de clientes, como que faz os tratamentos. Então, a gente tentou cobrir desde ali do recebimento da matéria-prima até essa fase final, de pós-venda. Eu vou apresentar um pouco do que a gente construiu. Então, falando um pouco dos objetivos, o nosso propósito foi ter um guia para as companhias poderem desenvolver esse programa de gestão da qualidade, considerando o seu papel, porque a gente tem diversas empresas com diferentes funções no mercado, algumas são registrantes, algumas são formuladoras, manipuladoras. Então, a gente considerou isso também, é diferente, né? A gestão da qualidade, ela pode ser feita por qualquer um, só que o nível e os critérios que cada uma vão ter vão ser diferentes. Uma formuladora de produto é muito diferente de uma importadora, de uma registrante, às vezes ela tem mais de uma função, então a gente considerou todos esses papéis. E também harmonizar alguns entendimentos para ter uma informação mais clara quanto ao que são as definições, ao que são esses critérios para essa implementação, manutenção e sempre a melhoria contínua. Esse guia que a gente construiu, ele tem um caráter recomendatório. Tudo que a gente propôs ali é possível abordagens alternativas, a gente colocou alguns modelos, alguns anexos, eu não vou trazer tudo porque o guia é bastante extenso, mas ali são sugestões para as empresas poderem seguir. A gente considerou as melhores práticas das empresas da CropLife, e aqui estão os nossos parceiros. A Fundepag é uma fundação que nos auxiliou aí nesse processo de encontrar quem eram os especialistas que podiam nos ajudar neste processo, e a Lerges Consultoria é uma consultoria que tem bastante especialidade nessa área, trabalha com diversos setores e pode contribuir muito com essa novidade aqui para o setor de biológicos. E nós também tivemos bastante apoio do Instituto Biológicos. Então, o guia, ele trata de alguns temas principais, está dividido em quais são os requerimentos para esse gerenciamento, a parte de pessoal da empresa, as condições ambientais, instalações, higiene e limpeza, operação e o sistema de gestão da qualidade. A gente vai chegar lá, mas tem algumas diferenças entre o que é controle, o que é garantia, o que é gestão e o que é o sistema da qualidade. Bom, falando um pouco desses requerimentos, né? Então, a primeira questão é que a empresa, ela tem que, quando você pensa em qualidade, a empresa tem que respirar a qualidade. Isso tem que fazer parte do dia a dia, de todos os processos, e isso é tudo direcionado a partir de uma política, que ela tem que ser apoiada pela alta gestão, e aí, então, todas as áreas abaixo vão seguir as instruções, os POPs, baseada nessa orientação, essa diretriz que é para a qualidade. Se a empresa quer ter gestão no nível de controle, de entrega do produto, não adianta só pensar ali no processo operacional. Precisa ter um apoio lá da gestão, lá de cima da alta direção da empresa. É importante também que as empresas tenham um comprometimento aí com a melhoria contínua. A gente não coloca isso, né, como um caráter obrigatório. Tem algumas questões que a gente entende que é fundamental, toda empresa tem que ter, mas a melhoria contínua é algo a mais ali, vamos dizer, é algo que a empresa já cumpriu os requisitos, ela já atende questões de não conformidade, mas ela também busca ali sempre entender onde ela pode melhorar, quais são os processos que ela pode prevenir de acontecer algum tipo de não conformidade, acidente.
Então, a melhoria contínua, ela traz esse a mais ali, né? E aí, a gente também precisa ter toda a equipe com as responsabilidades e as autoridades muito bem definidas para cada papel. Isso é bastante importante. Então, dentro dos requisitos, a gente tem que pensar ali no que é a estrutura organizacional, a proposta que as empresas, elas definam qual é a sua estrutura, qual é o seu organograma, ela coloque ali qual é o histórico da sua companhia, a sua missão, valores, visão, isso é bastante importante, que também esteja direcionado ali para a questão de qualidade. E aí colocar quais são os produtos manufaturados, importados, comercializados, se são terceirizados, quem são esses terceiros, colocar aquele detalhe a mais ali de quem são também esses provedores, né, dos produtos. Isso é muito importante, principalmente para as registrantes, né, entender quem está ali em toda essa cadeia. Bom, vamos falar agora um pouquinho da parte de pessoal. Quando eu tenho a gestão da qualidade, toda a equipe precisa ser treinada. Só que ela precisa ser só treinada? Não. Isso começa desde um processo de RH, quando ele vai selecionar quem vai fazer parte de sua equipe. Então, cada função dentro da empresa, ela precisa ser pensada dentro do que é a qualificação exigida e quais são os treinamentos que a empresa precisa fornecer para ela. Estamos falando de treinamento, mas os treinamentos, eles trazem como fazer o dia a dia. Isso é super importante, principalmente quando você tem novos colaboradores. Porém, a gente precisa também ter uma visão também a mais, que é a qualificação desse profissional. O que eu posso fazer a mais por ele? Como eu posso garantir que ele entende todos os processos, que ele tem todas as qualificações exigidas? Isso tudo é qualidade. Então, você pensar no profissional, principalmente para o setor de biológicos hoje, é muito importante, para que a gente também não tenha muito turnover ali de funcionários, né? Isso garante também uma questão muito importante para as companhias, que é a segurança da informação. Então, nós temos um setor que ele é muito novo, vamos dizer assim, comparado com outros, e manter profissionais é difícil, mas é muito importante para as companhias. Então, tudo isso faz parte também desse processo de gestão da qualidade. Bom, falar um pouquinho aqui sobre, agora, a questão das instalações e das condições ambientais. Então, tudo tem que ser muito bem pensado na hora de manufaturar um produto. Isso parece muito óbvio, né? Mas quando a gente fala de estrutura física, eu preciso pensar qual é o fluxo que eu vou garantir. A segurança das pessoas que estão trabalhando naquela área, um fluxo lógico, que eu não precise ficar transportando material por áreas que não precisam, ou vão ter contato com outras pessoas, ou pode acontecer algum tipo de contaminação. Então, o fluxo de como é desenhada a fábrica precisa ser muito bem pensado. Aqui a gente não traz requisitos de como que isso deve ser feito, justamente porque a gestão da qualidade é uma questão bastante ampla e a gente entende que a gente não pode gestar isso. Cada empresa tem que ter ali a sua flexibilidade para atuar. Existem várias formas de fazer gestão da qualidade, mas assim, é fundamental que ela pense um pouco nessa questão da estrutura e como que ela vai fazer esse trâmite de todos os materiais, pessoas, operação dentro de sua empresa. Bom, a parte elétrica, a iluminação também tem que ser bastante pensada. A gente está falando de produtos biológicos, iluminação interfere. Então, tudo isso faz parte ainda dessa questão das instalações. Áreas externas, é muito importante também que os produtos não fiquem ali em áreas que tenham materiais incompatíveis. Por quê? A gente precisa também pensar na questão de evitar contaminação cruzada. Sobre as questões ambientais, então, né, já falamos aqui um pouco sobre a luz, mas assim, pensar na temperatura, os produtos biológicos. Aqui o nosso propósito do manual é falar sobre bioinsumos, na verdade. Então, ele foi feito para cobrir desde bioquímicos, semioquímicos, até microbiológicos, macrobiológicos,
Quando a gente fala de organismos vivos, a gente tem uma sensibilidade um pouco maior, né? Então, essas condições ambientais, elas são fundamentais para garantir ali que você vai ter os organismos viáveis ao final do processo. Não colocamos requisitos porque é óbvio, né? Cada produto tem um requerimento especial, tem produtos que precisam ficar em baixa temperatura, tem produtos que não, mas a empresa ela precisa conhecer os seus produtos e desenhar os seus procedimentos para que você mantenha sempre as condições ideais para cada um deles. Em relação à parte de equipamentos também, a gente entende que tem equipamento que a gente fala muito em calibração, às vezes, mas não é todo equipamento que ele é calibrado. Tem equipamentos que são grandes, eles são só verificados ou qualificados. Então, cada equipamento ele tem uma exigência específica, precisa olhar a instrução do fabricante, entender quando precisa de algum tipo de manutenção. Eu posso montar uma fábrica linda, maravilhosa hoje, mas se não tiver esses cuidados ao longo do tempo, você não vai estar produzindo aquilo que você se propôs no início. Então, é muito importante também olhar para toda essa questão, não só de como foi estruturada a fábrica, mas ter essa manutenção contínua aí de todos os equipamentos, inclusive de todas as instalações, parte elétrica, tudo que faz parte daquela fábrica. Também é importante que as empresas descrevam como elas obtêm, né, como que são as utilidades. Água, de onde vem, eu preciso de uma água purificada para o meu processo, para que parte que eu preciso dela purificada? Quais são todos os equipamentos envolvidos naquela produção daquele produto? Isso precisa estar tudo descrito internamente no seu manual, e principalmente considerando cada linha de produto. Então, não basta só descrever de uma forma geral, mas é importante ter ali, para cada linha, como que ele é manufaturado, quais são os equipamentos utilizados, as condições. Então, da parte de instalações seria isso. Outro aspecto bastante importante é a questão da limpeza, sanitização do local. Para isso, é importante que as empresas garantam que, com os procedimentos internos, sejam removidas todas as sujidades, resíduos. É preciso pensar em que tipo de produto vai ser usado na limpeza. Quando vai fazer uma limpeza de um tanque, por exemplo, vai entrar um outro produto, vai deixar resíduo? Esse produto de limpeza? Muitas vezes são produtos químicos que são usados, né? Então, eu tenho um produto biológico, um micro-organismo, mas passou um produto de limpeza químico ali, eu vou deixar resíduo? Então, isso tudo precisa ser muito bem executado, precisa ter pessoas treinadas para isso. Geralmente acredito, né, na maior parte dos casos são terceiros que fazem isso, então isso precisa também estar tudo mapeado dentro de um manual, quem é a empresa prestadora do serviço, quais são os produtos utilizados. Precisa ter rotação de produtos também para a limpeza, porque a gente sabe que existe resistência. A resistência ela não está só no campo, né? Ela está em todo lugar. A gente ouve de resistência de antibióticos. A antibióticos que a gente toma. Então, quando a gente fala de um ambiente que pode estar contaminado, tem a questão de resistência também. A gente conhece também um pouco, hospitais têm todo esse procedimento de limpeza para evitar que as pessoas, os doentes, os médicos, todo profissional que está num hospital, fique prevenido de ter uma contaminação porque não foi feita uma limpeza adequada. É a mesma coisa para uma fábrica de biológicos. Então, a gente tem que pensar nos resíduos e tem que pensar nessa execução dessa limpeza de uma forma bastante adequada. Falando um pouquinho da operação, aí, isso precisa ser pensado desde a aquisição dos materiais. E como fazer isso? É uma dificuldade, porque eu preciso homologar todos os meus fornecedores, sejam eles de matéria-prima ou seja se eu sou uma importadora. No nosso entendimento, é que toda titular de um registro de produto, ela tem sim a responsabilidade sobre a qualidade daquele produto. Ela pode não ser a empresa que manufatura, mas ela precisa garantir que seus fornecedores atendem todos os requisitos regulatórios
e internos da companhia, porque a gente não para só no requisito regulatório. Ok, atendeu, fez o registro, mas ainda tem muito, né, ali pela frente. Você precisa manufaturar, você precisa manter sempre a qualidade ao longo do tempo. Então, a empresa titular, ela precisa sempre fazer homologações iniciais e cíclicas dos seus fornecedores. E a gente propõe, eu não vou trazer aqui todos os requisitos, mas a gente propõe algumas questões que podem ser olhadas nessa homologação. E tudo tem que ser pensado. Eu preciso fazer a homologação de um fornecedor? Eu preciso avaliar ele todo lote? Não, não preciso. Eu vou fazer uma avaliação de risco dos meus fornecedores. Alguns eu vou ver que ele tem um nível mais crítico, alguns não. Aqueles que não têm um nível crítico, eu posso avaliar a cada tantos lotes. E outros em uma maior frequência, porque você precisa garantir ali que ele está cumprindo, até que ele atinja um nível que a empresa entenda que é adequado. Bom, aqui algumas questões que podem ser olhadas nessa homologação de fornecedor são: qual é o volume que você vai utilizar na sua produção ou vai importar? Qual é o volume comercializado, qual é a reputação. A gente está falando de qualidade, mas assim, qualidade é um tema bastante amplo. Então, aquele fornecedor, ele tem uma mídia ruim, ele tem algum vínculo com trabalho escravo, com questões de segurança, que já afetou acidentes. Então, isso tudo é olhado e precisa ser, né, quando vai homologar um fornecedor. Então, não para só nos requisitos regulatórios, as empresas têm um olhar para isso também. Se ele tem certificações, qual é o histórico dele de reclamações, até mesmo qual é o histórico de atendimento dele dentro da companhia. Ele é um fornecedor que está sempre ali atendendo no prazo? Ok, talvez eu não precise ficar verificando sempre aquele lote, né? Sempre a mesma coisa, porque eu já sei que ele cumpre. Então, isso é uma questão bastante importante para a gente. E que depois, você tendo fornecedores qualificados, você já passou uma grande etapa ali da sua produção. Precisa ser pensado também todo o trâmite ali de recebimento e armazenamento das matérias-primas. Aqui é um fluxo que a gente fala exatamente sobre isso. Um fornecedor, na hora de ser homologado, ele passa por um checklist inicial ali, muito provavelmente pela equipe de compras. E depois, o que pode acontecer? Numa segunda etapa, pode ter uma auditoria que ela pode ser virtual, ela pode ser no próprio site desse fornecedor, ou você pode fazer uma análise desse produto. Então, existem várias formas de você homologar. E isso, inclusive, pode ser feito por uma terceira parte. Não precisa ser a própria empresa indo lá fazer uma auditoria. Ela pode contratar um terceiro e verificar se aquilo que ele indicou que ele cumpre, ele realmente cumpre. Quando o fornecedor ele tem todos os critérios, você viu que ele realmente cumpre, ele mantém aquela linha do que ele respondeu, você pode qualificá-lo. Às vezes você entende assim, ele não cumpriu aqui, precisa entregar toda a documentação, eu vou desqualificar esse fornecedor? Não, né? Ele pode passar ainda por um processo de correções, até que ele se torne um fornecedor qualificado. Mas não para por aqui, a gente precisa ter as homologações cíclicas, né? Então, periodicamente, a gente não determina como, mas aí você precisa ao longo do tempo garantir que ele está sempre cumprindo. Então, isso depende também de uma avaliação de risco do tipo de matéria-prima, do produto, enfim. Falando um pouquinho sobre a produção, nós temos aqui todas as regras de produção, elas precisam ser seguidas por todos. E dentro disso a gente tem alguns requerimentos que fazem parte do planejamento e controle, da produção e depois da liberação desse lote. Quando falamos de planejamento e controle, tem que pensar ali qual é a ordem que eu tenho de manufatura e todo o planejamento de produção precisa ser pensado. Eu vou manufaturar em que sequência o produto, quando você não fica manufaturando e deixando o produto ali. São produtos que têm tempo de vida curto, muitas vezes. Então, eu vou manufaturar muito antes. Qual é a sequência? Como é que eu vou atender os meus clientes? Isso tudo também precisa ser bastante pensado e mapeado. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, que está acabando o tempo. Aí entramos na questão do sistema de gestão da qualidade.
sistema de gestão da qualidade, ele considera a abordagem de processo, justamente essa questão da abordagem do risco. Eu não preciso verificar tudo o tempo todo. Então, eu preciso entender quais são os meus processos críticos, dentro da minha linha de manufatura de um produto, quanto de todas as etapas que eu tenho de armazenamento, de expedição. E isso é uma abordagem de risco, eu não vou medir tudo. Então, vamos lá, eu tenho uma entrada de uma matéria-prima dentro do meu processo produtivo e essa etapa ela é crítica. Eu não vou manufaturar o produto todo e fazer uma análise de controle de qualidade só lá no final. Eu preciso, às vezes, de análises intermediárias. Só que isso também é determinado por cada empresa, por cada tipo de produto. Então, o que as empresas precisam pensar aqui, onde elas vão fazer os seus controles críticos de processo. Temos as questões de pós-prática de documentação. Então, alguns documentos eles são níveis estratégicos, outros táticos e outros operacionais. Os operacionais são mais os POPs, que todo mundo conhece, mas tudo isso tem documentos acima da alta gestão, que direciona os documentos que vão vir embaixo. Então, o procedimento de laboratório também é um nível mais operacional. E aí, falando da grande diferença do que é o CQ, controle de qualidade, e o que é a garantia da qualidade. O CQ, ele é ali específico para fazer análises de laboratório, ele pode ser terceiro ou ele pode ser da própria empresa. Mas a garantia da qualidade, ela tem um papel a mais. Ela não vai olhar só um certificado de análise. Meu produto pode ter dado conforme, mas na hora que eu vou expedir esse produto para um cliente, como é que está a condição desse produto? Ele foi rotulado corretamente? Ele está de acordo com o pedido? Todas as embalagens estão... Ele está embalado na embalagem certa? A embalagem está fechada? Então, tudo isso, a garantia da qualidade que vai fazer. Mas ela não faz só a expedição. Ela vai também garantir que todo o ciclo desse produto, dessa produção, foi cumprido. Então, ela tem esse papel de revisar o histórico do lote, se ocorreu não conformidades. Aqui a gente fala um pouquinho sobre como deveria ser um certificado de análise. E na parte de certificados de análise, a gente coloca alguns requisitos, mas a gente também entende que não dá para fechar. Algumas análises, elas não precisam ir no certificado porque elas são internas, elas são para entender se o produto está em conformidade. Então, isso não precisa estar num certificado de análise que vai para o cliente. O que ele precisa saber? Se o teor de ativo está conforme. Outras questões, propriedades físico-químicas, às vezes nem fazem muito sentido para quem está recebendo o produto. Então, eu não preciso colocar tudo dentro de um certificado de análises. E aí, falando aqui um pouquinho do processo de pós-venda, nós temos a questão que a empresa precisa observar a reclamação de clientes. Só que ela precisa tratar isso. Isso faz parte da gestão da qualidade. E ela precisa implementar planos de ação corretivas e preventivas. E até aqui a gente entende que isso é obrigatório. Toda empresa tem que fazer. A melhoria contínua, como eu disse, é um passo a mais. Então, nesse sentido, aí sim, é um futuro que a gente espera que todas as empresas possam cumprir. E aí, só para finalizar, a gente também entende que a parte de reprocessamento e revalidação de produtos, que é quando o produto já está vencido, também pode ser aplicada para biológicos. Recentemente, nós tivemos uma publicação para a área de químicos, a gente trabalhou muito nisso, e agora para a parte de biológicos também entendemos que isso é super possível. Tem produtos que conseguem fazer alguns testes para isso, você vai trabalhar aí no teste de estabilidade acelerada, quais são as condições talvez um pouco menor de temperatura. Mas, quando você não conseguir fazer um teste de estabilidade acelerada, ainda dá. Ainda dá. Eu posso pensar, principalmente para o micro-organismos. É só o micro-organismo, o teor que deu abaixo? Consigo talvez colocar um pouco mais de micro-organismos. Ou, quem sabe, até mesmo recuperar outras matérias-primas que estão naquele produto. Então, a gente entende que isso daqui também ajuda muito na questão de shelf life dos produtos. Porque enquanto você vai trabalhando o shelf life deles, às vezes você pode retornar ele para a fábrica e entender se ele ainda está viável. E é isso, a gente fala um pouco sobre as responsabilidades. E aqui está o nosso manual. Para quem quiser, tem o QR Code aqui. E também está no nosso site. Para quem quiser acessar, tem muito mais informações lá, muito mais anexos. Eu
Peço desculpas por ter passado aí do tempo.